Bom, boa tarde a todos. Agradecer a presença aí. Hoje está bem baixo o público. Acho que produção ninguém gosta, viu, Bruno? Só você. Pode ir. Nós temos bastante tempo para falar aí. Tem poucas pessoas para ouvirem, mas pode mandar. Beleza, boa tarde, pessoal. Realmente esse é o módulo que eu mais gosto, né? É da minha formação, eu sou do ramo industrial. Então, esse foi o ponto que mais me chamou a atenção dentro da ferramenta do X3, as possibilidades e os controles que a gente tem pela ferramenta padrão. É muito difícil a gente criar algum tipo de customização para a parte de produção. É claro que sempre tem algum detalhe, alguma coisa que, inclusive, a gente vai mostrar uma forma que a gente fez de apontamento de ordem de produção para agilizar o processo. Mas, a princípio, a produção é o módulo que exige menos customização por parte da consultoria. Bom, o módulo de produção, o que ele significa dentro do X3, né? Simplificando ele, as funcionalidades do módulo de produção, é a forma como a gente vai converter os materiais, as matérias-primas, em produtos acabados. Então, é uma forma como o sistema vai identificar para onde foi aquela matéria-prima, ela foi destinada para onde? Ela se converteu a um produto acabado. E nessa conversão, ela agrega os custos dos materiais, agrega os custos dos overheads relacionados aos materiais e, por consequente, também agrega o custo de mão de obra e o custo da hora-máquina dos centros produtivos relacionados a essa produção. Mas, numa visão sistêmica, teoricamente, a produção é o que faz a transformação de componentes, de múltiplos componentes, para um só. Um grande detalhe dentro do ramo de produção da industrial geral do mundo, a produção de ramo de frigoríficos é a única que o padrão do X3 não vai atender. Já que em frigoríficos, por exemplo, a gente tem um boi, uma vaca, gerando vários produtos acabados, que vão ser as peças cortadas. É claro que existe addons no mercado europeu que faz esse tipo de controle. Então, eles criaram toda uma forma de controle de produção especificamente para o ramo de agropecuária, para o controle de carne. Então, a princípio, o módulo de produção, ele atende a todas as demandas dos ramos têxtil, químico, manufatura, com exceção da parte frigorífica, que aí a gente precisa ter um módulo específico do X3 para poder fazer esse controle de uma matéria-prima, uma vaca, para vários produtos acabados. Voltando um pouco lá no que a gente comentou, lá nos dados de base, existem alguns pré-cadastros que a gente precisa cadastrar para que o módulo de produção esteja ativo. O primeiro deles é o Work Center Groups. O que vem a ser o Work Center Groups? É a forma como as minhas máquinas dentro do meu pátio fabril vão se agrupar. Então, você pode agrupar essas máquinas por máquinas de corte, por máquinas de pintura, por máquinas de usinagem e por aí vai. Seria mais ou menos os centros produtivos dentro no layout de uma planta fabril. Uma vez cadastrado os Work Centers Groups, a gente precisa... Oi? Compartilha a tua tela aí. Opa! Mas a gente só tá vendo a sua beleza. Eu queria ficar um pouco mais conhecido. Então, voltando aqui um pouco. O Work Center Group, então, é uma tela de cadastro relativamente simples, onde a gente cadastra um código e uma descrição. E nela a gente vai colocar... Ô, Bruno. Eu vi. Cadê? Aqui. Agora correto, né? Beleza. Então, o Work Center Groups é uma tela de cadastro, onde a gente vai cadastrar um código relacionado a esse centro produtivo
e uma descrição. O relacionamento das máquinas e mão de obras relacionadas a esse Work Center, a gente faz o cadastro no próximo ponto, que são os Work Centers. Esses Work Centers são efetivamente as máquinas e as mãos de obras. E ainda tem um detalhe também, que esse Work Center ele pode ser também uma subcontratação, ou seja, aquela mão de obra que é contratada por um determinado tempo ou por excesso de trabalho que você não consegue adequar dentro das suas máquinas ou a sua mão de obra, e você necessita subcontratar uma mão de obra para executar essa hora de produção. E isso também gera um vínculo lá com compras para comprar esse serviço de subcontratação de uma mão de obra terceirizada que vai executar as operações dentro da sua fábrica. Deixa eu mudar aqui para português. Uma vez que a gente tem definidos quem são as minhas mão de obras de pessoas e quais são as minhas máquinas, a gente vem fazendo o cadastro dentro dessa tela e parametrizando os seguintes campos. O tipo, então, isso daqui ele é um labor, né, uma mão de obra, e essa daqui é uma máquina. Por que existe essa divisão? Porque no custo de produção a gente vai conseguir identificar no detalhe o custo relacionado ao produto que está amarrado ao consumo daquela máquina, às manutenções daquela máquina, ou um custo de mão de obra que está relacionado por exemplo, ao salário e todos os encargos que uma mão de obra ela pode agregar, ou até mesmo a parte da subcontratação. Uma vez a gente definindo quais são as nossas máquinas e mão de obras de subcontratação, a gente vai definir qual que é o esquema de trabalho, ou seja, qual que é a carga horária que tem aquela mão de obra. Então, aqui eu defino que na segunda-feira ele vai trabalhar 8 horas. Quais que são meus turnos? Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Então, eu venho mapeando quais são os meus dias produtivos e quais são os meus turnos. A gente ainda tem a possibilidade de colocar os feriados, dias não trabalhados, mas isso é um outro cadastro, mas é possível também de colocar os feriados dentro desse controle da produção. Um campo que a gente precisa sempre parametrizar, desde que o cliente necessite que seja valorado o produto de acordo com a mão de obra, proporcional ao tempo da fabricação, é a seção de valorização, que nada mais é que a categorização, a taxa de valor hora que a gente tem para as operações da ordem de fabricação. Aqui a gente enxerga 4 possibilidades, dividido em 2 colunas. Eu tenho tanto os tempos de setup, que são aqueles tempos que não são produtivos, mas são os tempos de preparação da máquina, seja ela colocando uma ferramenta, seja ela subindo um programa para o CNC, sendo ela trocando a faca da minha guilhotina, por exemplo. Já o meu custo de operação é o meu custo efetivamente que vai ser proporcional à minha quantidade produzida, já que a afinação da máquina eu faço uma vez e eu executo várias peças. Então, esse valor ele vai ser multiplicado pelo tempo de setup fixo, e esse valor vai ser multiplicado pelo tempo de operação unitário das peças. Essas outras variações que a gente tem entre afinação estándar, operação estándar, para atualizado, orçamento e simulação, isso serve para o departamento de custo identificar qual que é o meu custo previsto desse meu material. Já que para a empresa de manufatura, muitas vezes a gente desenvolve os produtos, só que a gente não tem uma referência de preço médio, porque é um produto novo, é um desenvolvimento novo.
Então, a gente trabalha com um custo standard fixado, né? Um custo que é feito uma manutenção pelo departamento de custos. Só que a gente ainda tem a possibilidade de fazer estudos, por exemplo, de troca de matéria-prima, troca de mão de obra, para a gente ter valores diferentes do meu produto final, para definir qual que é a melhor maneira de fabricação. Dentre eles, a gente tem 3 opções. Uma de um standard atualizado, orçamento que pode ser utilizado pelo departamento de vendas para poder valorizar o seu produto, e um custo de simulação, que são custos praticamente testes que a gente pode fazer. Ah, beleza, então vamos colocar uma mão de obra de um CNC que é muito mais caro que uma máquina tradicional, só que em compensação ela faz as peças muito mais rápidas, que o mecânico não faz. Então, o departamento de custo, junto com a engenharia, por exemplo, pode definir estudos para definir a melhor forma de produção, para ter o menor custo dele. Associado também a essa sessão de valorização, a gente também pode fazer o controle, como a gente já viu lá nos artigos, nos clientes e nas compras e vendas, quais são as minhas secções analíticas para quando eu fizer a valorização desse produto, eu jogar isso para essa segregação do custo dentro da minha conta, para ter uma visão mais detalhada do que a gente tem. Um outro ponto muito importante, que isso gera algum tipo de dúvida entre os consultores, é a possibilidade de ter o custo por absorção dentro do X3. O custo por absorção dentro do X3, ele pode trabalhar em função de tempo ou em função de material. Agora eu vou comentar sobre os custos que podem ser absorvidos, né, despesas gerais ou overheads, vinculados ao tempo de fabricação. Então, dentro desse cadastro de despesa geral, a gente pode associar também custos fixos por hora produzida ou por quantidade produzida. Se eu tenho ele relacionado a uma mão de obra, uma máquina, então esse custo vai ser fixo por hora produzida. Ou eu posso também criar uma fórmula que pegue esse campo de algum outro tipo de cadastro, que é o que a gente acaba mais utilizando, já que a gente pode fazer uma customização que vai pegar determinadas contas, faz o rateio ali pela quantidade produzida do mês anterior para colocar aqui, ou do mês atual. Então, a gente consegue fazer algumas formas relacionadas. Da mesma forma que eu tenho 4 custos para a hora máquina, eu posso ter também 4 variações de overheads que podem variar. Então, eu consigo ter no meu custo produtivo ainda a variação do meu custo standard com o orçamento, com o simulado e o de atualização, alterando também o meu overhead. Esses overheads, eles podem ser categorizados de maneira que a gente consegue visualizar, por exemplo, o custo de uma energia elétrica. A gente coloca aqui, a gente cria uma categoria de energia elétrica. Custo de manutenção, a gente vai pegar todos os custos que tem lá na conta relativa à manutenção, a gente coloca ele aqui, e custos diversos. Então, numa visualização de custo de produção, do custo do produto, a gente vai conseguir identificar aquele overhead daquela categoria, quanto influenciou no meu custo total do meu produto. Isso vale também para quantidades. Quando eu for mostrar a parte de artigo de estabelecimento, a gente vê onde vincula aqueles custos por quantidade. Então, só para ficar claro, essa despesa geral, esse overhead ou esse custo por absorção aqui que a gente pode trabalhar é em função de tempo produzido. E aqui embaixo é onde a gente faz o relacionamento com a contabilidade, ou seja, quando eu fabricar uma ordem de produção, para onde... Deixa eu colocar aqui uma que tem alguma coisa. O custo de afinação vai para qual conta? O custo de operação vai para qual conta? O custo daquela subcontratação vai para qual conta? Então, uma vez que a empresa trabalhe com controle de custo produtivo, vinculado ainda ao controle de horas, é necessário a gente colocar esses custos aqui, porque senão vai dar furo lá na contabilidade.
Então, apesar de eu ser da parte de produção e a minha formação ser engenharia, eu aprendi com a Altec, com os consultores da Altec, a trabalhar com a contabilidade, e é uma forma que é muito clara e muito objetiva para a gente trabalhar essa integração com a contabilidade. Então, acabamos de falar sobre a parte de valorização, a gente vem aqui para a parte um pouco mais técnica desse posto de carga. Então, a gente tem, dentro desses postos de carga, a gente pode ter números de exemplares dessas máquinas, por exemplo. Ou seja, se eu tiver várias serras de banda dentro do meu pátio fabril, eu não preciso ter vários cadastros. Na verdade, eu nem posso ter muitos cadastros para me facilitar na minha visualização, que eu vou mostrar no scheduler, né? Os últimos pontos que a gente vai comentar hoje. Então, essa parte de número de exemplares é o que vai fazer a alocação da máquina, o MRP2 do X3. Então, se eu não tiver esse número de exemplar aqui correto, ele pode fazer alocações indevidas dentro do X3. A gente pode também definir um saldo automático da UF. Então, uma vez que eu tenho lá uma produção que não seja ela discreta, né, uma produção por quilo, eu posso fazer um saldo automático daquela UF de acordo com determinadas produções que eu venho colocando no meu apontamento. Então, isso aqui facilita também para não ficar aquelas UFs com saldos de, por exemplo, eu planejei 1.000 toneladas, fabriquei 999. A UF não vai ficar em aberto por causa desse 1 quilo. Então, a gente tem esse ajuste fino aqui na hora do apontamento. Um outro ponto interessante também, que gera um pouco de dúvidas para os consultores que trabalham com produção, é em relação à localização desse posto de carga a uma localização de estoque. O que é essa localização de estoque? É aquele estoque que fica do lado da máquina. É aquele estoque que a operação da produção necessita que a produção seja contínua e que sempre ali do lado da máquina esteja quantidades determinadas da matéria-prima para que a máquina não pare. Então, isso aqui vinculado com aqueles assuntos que a gente comentou dentro do módulo de estoque, faz com que a produção, a máquina não vai parar, já que eles vão ter as matérias-primas lá sempre sendo reabastecidas pela rotina que a gente comentou dentro do estoque. Esses campos aqui embaixo são interessantes a gente comentar, porque se o cliente trabalhar com apontamento de ordem de fabricação detalhada, ou seja, informar que o operador entrou às 8 horas, trabalhou nessa atividade da SOF até às 8h30, a gente precisa identificar no cliente se durante a hora de almoço do colaborador, da pausa do trabalho do colaborador, a máquina vai ficar rodando. Porque se a máquina estiver rodando, o custo do produto, ele tem que agregar o tempo de fabricação da máquina e não o tempo de fabricação da mão de obra. Porque a mão de obra trabalha automático, ela vai estar lá trabalhando sem o operador estar ali olhando. Então, a gente pode trabalhar com o custo de fabricação durante as pausas do operador. O forçado aqui é onde a gente vai determinar se aquela carga máquina daquele posto de carga, ele é finito ou infinito. O finito quer dizer que é aquela máquina que está dentro do nosso pátio fabril. Ou seja, o meu período de disponibilidade dele é das 8 às 16 horas. Então, ele vai ter lá 7 horas de trabalho. Não adianta eu colocar 10 horas, porque minha máquina não vai aceitar. Ele vai me dar uma sobrecarga. Então, é nesse flag onde eu defino se ele vai ser um planejamento finito, né? Ele vai ter uma carga aqui finita, ou infinito. Infinito é quando a gente terceiriza a máquina. Então, por exemplo, não importa quanto eu colocar lá de carga, teoricamente eu não vou replanejar, eu nunca vou estar com sobrecarga desse meu posto de carga. E esse campo aqui de RCCP, aqui no português, é o que seria a utilização desse posto de carga no cálculo do MRP, ou do MPS, que é o Master Planning Scheduler. A gente ainda pode definir, né, que
aquele posto de carga ele tem uma eficiência aqui de 100% ou 80%. Então, ou durante a produção ele pode perder alguma porcentagem de produtos. Então, o primeiro campo é relativo ao tempo e o segundo campo é relativo às quantidades. O que isso aqui significa? Que quando eu for fazer meu planejamento e eu tiver, por exemplo, 70% aqui de eficiência e eu preciso ter, para executar aquela peça 1 hora, ele vai adicionar 30% a mais, já que eu tenho uma eficiência só de 70% dessa máquina. E a mesma acontece com as perdas, só que o inverso. Se eu tiver uma perda de 5% dentro dessa máquina, quando eu tiver uma necessidade de 1.000 peças, ele não vai mandar fabricar 1.000 peças, ele vai pedir para fabricar 1.005 peças. 1.005 peças não, 105 peças. Então, esses dois campos, eles são levados em conta dentro do MRP. Então, você vê que o MRP é uma ferramenta extremamente potente quando a gente coloca todas as quantidades. E difícil também identificar no detalhe o que fez aquela quantidade ali aumentar ou diminuir, já que até parametrizações dentro da máquina vão fazer variar essas quantidades. Uma vez que eu tenho aqui o meu cadastro feito aqui da minha máquina, a gente ainda pode identificar que essa máquina ela pode entrar aqui em indisponibilidade para uma eventual manutenção da máquina, férias do operador. Então, a gente coloca aqui períodos de indisponibilidade, porque quando gerar o MRP2, o cálculo lá de alocação das máquinas, ele vai desconsiderar esse período aqui improdutivo. O próximo campo aqui também é interessante a gente comentar, porque uma vez que eu defino várias máquinas, e eu tenho máquinas, por exemplo, nesse caso, eu tenho minha máquina automática e minha serra de banda, eu posso identificar que essas duas máquinas elas podem executar o mesmo tipo de serviço. Então, eu posso dizer que, se por acaso a minha máquina estiver indisponível, ou se a minha máquina ela estiver com excesso de trabalho, quem pode substituir ela na minha alocação automática lá de recurso de tempo? A minha máquina, no caso, é que aqui eu acho que selecionei errado, mas vai ser minha máquina, minha mão de obra aqui de fresagem. Qual é a minha prioridade? Prioridade 1. Se essa aqui não estiver disponível, qual que vai ser minha outra? Vai ser a 4. Então, a gente pode fazer aqui uma cadeia de substituição automática no planejamento do chão de fábrica, relacionando os meus postos de carga entre eles. Então, essa minha mão de obra aqui, essa minha máquina aqui, ela pode ser substituída por esses outros postos de cargas aqui embaixo. E aqui é onde a gente pode visualizar a alocação de tempo disponível contra carga. Se eu tivesse máquinas aqui hoje com disponibilidade de OF, a gente ia ver que esse gráfico aqui ele ia ser diferente. Ele ia ter alguns campos aqui a mais. Eu tinha um... Não, eu não sei qual que é agora, que tem as cargas aqui. Depois a gente pode dar uma voltada. Então, aqui é a minha parte produtiva. Esses dois campos só são válidos para a gente aplicar dentro do nosso cliente se ele já tiver a maturidade de controle de produção, já tiver a maturidade de você ter ali o meu custo do meu produto relacionado às minhas máquinas. Porque se eu não tiver nenhum tipo de controle de tempo ou de custo já de fabricação, esses dois campos aqui, eles não precisam ser parametrizados, e a Altec, a gente não aconselha parametrizar no detalhe isso daqui, porque não vai gerar um trabalho a mais para o cliente e não vai gerar nenhum retorno para ele. Então, esses dois campos são para aquelas empresas que têm manufatura e têm o controle produtivo por máquina e por tempo de fabricação. Daqui para frente são campos que são obrigatórios para aquelas empresas que são industriais, que são a construção da Bill of Materials, que é a estrutura do produto.
Um primeiro campo que a gente precisa cadastrar é essa alternativa de nomenclatura, que é a BUM, né? Existe 3 tipos de BUMs: a BUM comercial, a BUM produtiva e a BUM de subcontratação. O que a gente vai hoje falar é sobre a BUM de produção, mas um breve comentário dentre as duas é que a gente pode criar kits de comercial, sem gerar uma necessidade de hora de fabricação para montar esse kit, e Bruno, auxilia... lembra a pronúncia certa de Bill of Materials. Bill of Materials. Então, aí tem a estrutura comercial, que é relativo aos kits, e é um facilitador ali para o departamento de vendas. A produção é o que a gente vai ver agora, e a subcontratação são aqueles produtos que têm a necessidade de sair da empresa para fazer algum tipo de beneficiamento, seja ele superficial, pintura, tratamento térmico, ou algum tipo de beneficiamento do lado de fora, até mesmo de colagem de adesivo em um determinado produto, que às vezes é feito do lado de fora. Aqui tem uma ligação muito forte com o departamento de compras, tá? Bom, por que eu tenho um cadastro de alternativas de manufatura? Porque eu posso ter estruturas de produtos diferenciados para determinados uma estrutura de produção, se eu for fazer ela individual, eu não for analisar um cálculo do MRP, por exemplo. Eu posso ter uma estrutura específica para aquele lá que é para rodar o meu MRP, ou até mesmo uma estrutura de detalhamento, ou uma estrutura que seria para uma emergência. Então, eu tenho várias Bill of Materials que, na hora que eu abrir uma OF, eu posso selecionar qual que é a que vai me atender melhor quando eu fizer uma abertura manual. E existe também um controle aqui embaixo para se eu posso utilizar essa nomenclatura para fazer a minha fabricação, para fazer o meu cálculo de custo, ou para rodar o meu MRP ou o meu MPS, o meu MRP2. Um detalhe, né? Eu posso também ter uma estrutura específica para cálculo de custo. Às vezes, num produto que é industrializado, eu não tenho ali, no momento do orçamento, no momento que eu estou criando meu produto, minha estrutura definitiva. Então, eu posso criar uma estrutura para ser considerado apenas para custo de fabricação. Então, isso aqui é um custo estimado. Então, essa possibilidade aqui permite que o orçamentista dentro de uma indústria, ele não precisa vir no detalhe, e ele vai ter a segurança que essa estrutura estimada não seja utilizada para compras e nem para produção, já que foi uma estimativa ali, uma estrutura mais reduzida, sem um detalhamento técnico no departamento da engenharia, um departamento responsável pela produção. Uma vez a gente colocando, criando essas alternativas, identificando quantos tipos de estrutura de produto a gente vai ter dentro do X3, a gente vem propriamente para o cadastro das estruturas. Então, vou abordar a estrutura de produção, aonde aqui eu vou criar a estrutura que é relativa a esse código de material. Esse código de material, estou utilizando o tipo de nomenclatura 1, ou seja, é a minha estrutura, não coloquei uma descrição aqui, mas a minha estrutura padrão. Coloquei uma data de referência. Eu indico se as quantidades que vão estar indicadas aqui embaixo, elas vão ser para a fabricação de um produto, de 100, de 1000, de uma porcentagem ou lote. Isso aqui não tem a ver com o lote de fabricação, e sim para facilitar a pessoa que estiver desenvolvendo aqui a estrutura do produto com as quantidades, não ficar trabalhando com números ou muito grandes, ou muito pequenos, ou muito fracionados. Então, aqui ele permite ter um controle melhor da sua quantidade que você vai consumir. Visto que, por exemplo, em indústrias químicas,
é muito comum a gente trabalhar com porcentagem ao invés de quantidades. Aqui, então, propriamente a gente relaciona o produto. Então, nesse caso, eu tenho esse meu produto vai ser composto por todos esses meus itens. Eu posso identificar qual é a minha versão, que foi aquele ponto que a gente comentou dentro da parte de estoque. A gente informa aqui qual é a unidade dela, que é a unidade que pode ser selecionada de acordo com as unidades de acondicionamentos, por exemplo. E a gente indica quanto vai dessa unidade, ou pela unidade da OEM, ou pela unidade de estoque. As duas estão disponíveis. Então, se houver aqui um coeficiente de transformação entre uma unidade e outra, eu posso escolher a que mais facilita para evitar do usuário fazer conta. A gente pode trabalhar também que essa quantidade que eu vou informar aqui, ela pode ser tanto proporcional ou por empreitada. O empreitado entende-se por fixa. Porque, às vezes, em algumas situações de ordem de fabricação, a gente precisa sempre considerar um consumo fixo, independente da minha quantidade produzida. A gente vê muito isso em produção de usinagem, porque às vezes eu perco ali onde a máquina vai segurar o material, para eu produzir. Então, aqueles milímetros ali que vou perder, eu tenho que considerar para poder requisitar no meu estoque. Porque senão, na hora que eu for calcular a minha demanda para fabricar, sei lá, 1000 arruelas, vai faltar aquele que seria a pega da máquina. Então, a gente pode definir aqui uma quantidade fixa, independente da ordem de fabricação. A gente pode colocar um texto para sair nos relatórios de fabricação, adicionar perda. Então, eu sei que sempre quando eu for fabricar esse produto, eu tenho uma perda de 5% desse material, ou seja, quando fizer o meu cálculo lá do MRP, ele vai adicionar a quantidade relativa à perda para que eu consiga fabricar na quantidade certa o meu produto. Consigo ainda fazer um controle de validade, né, para fazer o controle que eu vou utilizar esse produto de uma determinada até a outra data. Então, quando eu abrir uma UF e eu não quiser mais que esse produto seja utilizado, eu posso aqui colocar, olha, então vamos utilizar esse produto até o final de dezembro. Uma vez que eu coloco aqui a data, passou essa data aqui de fim de validade, esse produto já não vai ser mais requisitado no MRP, na hora que abrir uma UF. É claro que uma vez que a gente tira o ideal é colocar um outro produto. Então, um produto seja substituído quando a gente trabalha com essa validade. A gente ainda tem um controle também de lote. Então, eu posso determinar que aquele produto, eu só vou fabricar ele em cima de um determinado lote. Então, eu posso fazer uma combinação com a minha alternativa de produção para que aquela alternativa só pegue um determinado lote. Então, dá para a gente criar bastante controle interessante dentro do consumo de material, utilizando essa parte de validade junto com a alternativa. Um outro ponto, se a empresa tiver naquela situação que eu tenho o controle das minhas máquinas, tenho o meu controle de tempo, a gente pode vincular o consumo de cada material desse a uma determinada operação. Isso é muito comum quando a gente tem produtos muito grandes para ser fabricados. Aonde que, por exemplo, eu tenho lá uma máquina que eu preciso vários subconjuntos estar pronto para fazer uma pré-montagem. Só que o meu parafuso e o meu adesivo não vai afetar a minha produção. Eu posso efetuar até a minha operação número 25 se eu tiver esses produtos aqui. Os outros produtos que são acessórios, são identidade visual, eu não quero me preocupar se tem no estoque. Isso eu posso esperar até o final do dia, até o final da ordem de fabricação para colocar. Mas eu preciso que esses materiais estejam, quando a minha operação 10 estiver rodando, para que eu consiga fazer uma montagem, fazer algum tipo de controle. Dentro da estrutura, eu ainda posso colocar itens que eles podem ou não ser valorizados. Esses itens que podem ou não serem valorizados,
Quando o material é gerido no estoque, a gente não tem essa opção, porque isso cai dentro da compliance do X3. Então, esse campo de valorização, ele é para aqueles itens que trabalham sem estoque. Então, eu posso considerar ali um valor fixo ou colocar apenas um produto, eu até passei um item aqui, que é só para valorização. Então, nesse caso, o material ele não vai controlar estoque, eu não vou baixar ele, e eu quero que ele controle, que ele entre dentro do meu custo. Ih, perdi o campo. Aqui. Às vezes eu só preciso colocar ali uma indicação, né, de um item. Então, a gente tem essa opção aqui de valorização e de texto, que é só para escrever dentro de um relatório, por exemplo. Daqui para frente são alguns campos auxiliares para a gente poder colocar dentro dos relatórios da estrutura de material. Um outro ponto interessante para a gente comentar aqui é com relação ao subproduto que essa minha nomenclatura, essa minha estrutura de produto vai gerar. O que é esse subproduto? São aqueles itens de rejeito, por exemplo, cavaco, retalho de pano. Então, esses produtos, se a empresa controla o estoque para poder vender, ou controla o estoque para poder utilizar numa outra ordem de fabricação, a gente pode colocar ele aqui como um subproduto, que quando essa ordem de produção for apontada, eu vou dar entrada nesses dois itens. E o outro ponto é a parte da estrutura de processo de fabricação. Dentro do processo de fabricação, a gente tem o mesmo conceito das nomenclaturas das BUMs, que eu posso utilizar apenas para fabricação, custo ou PCP. E aqui eu já relaciono qual que é essa minha estrutura produtiva, ela vai estar relacionada a qual estrutura de produção. O próximo item aqui é a parte... Opa, estou clicando sempre na mesma. O routing, que é onde a gente vai colocar o processo de fabricação do meu produto. Ou seja, esse meu produto ele vai passar por 6 operações, sendo que vão utilizar aqueles postos de carga que a gente cadastrou lá inicialmente. Essa operação eu posso vincular também uma mão de obra, que seria uma mão de obra que vai estar operando aquela máquina. Então, eu posso relacionar aqui uma mão de obra. Então, eu vou ter 2 custos atrelados a essa operação. Eu informo também o quanto é o tempo de operação, que é o tempo que a gente comentou, que é o tempo proporcional à quantidade produzida, e o tempo de afinação, que é o tempo de setup, que independente da quantidade produzida, ele sempre vai consumir esse tempo. Da mesma forma que a gente tem lá empreitada no consumo da Bill of Materials, eu tenho aqui, com a exceção da cadência. Porque, às vezes, o usuário ele não sabe quanto ele produz quanto tempo ele produz aquela peça, mas ele sabe que em 1 hora, por exemplo, eu produzo 100 peças. Então, ele faz o cálculo aqui para evitar que o usuário faça a conta ali na hora. Então, aqui a gente coloca os tempos de afinação e os tempos operatórios. Esses 2 tempos, eles entram no cálculo também do MRP e do cálculo de alocação de máquina. Existe também a opção da gente trabalhar com as eficiências por operação e as perdas por operação também. Da mesma forma que a gente trabalha lá no Work Center, trabalha na Bill of Materials, a gente também vai trabalhar aqui nas operações. E aqui a gente tem alguns tempos que são necessários informar quando a gente trabalhar com o tempo de produção. O que são cada um desses tempos? O tempo de preparação, um tempo de espera e o tempo pós-operatório. Utilizando aqui o material disponível da Sage, existe esse gráfico, aonde a gente tem que o tempo de pré-operação é um tempo que a gente coloca antes de executar uma ordem de produção, é um tempo fixo.
Então, antes de eu começar essa produção, eu preciso, por exemplo, esperar a minha máquina esfriar. Então, vamos deixar meia hora ela esperando antes de executar ela aqui de novo. Aí eu tenho o meu tempo de setup, o meu tempo proporcional, que é o meu tempo de operação, e eu tenho esses outros dois tempos, que são aqueles que estão indicados lá nas colunas, que é um tempo de espera fixo e um tempo de pós-operação, que esse aqui ele sobrepõe o tempo fixo. Então, você ainda tem dois tempos aqui que você pode trabalhar para pós-operação. O legal é identificar aqui, esses dois tempos, ele leva em conta a locação do work center, né, da minha máquina. E leva em conta também o custo da minha produção. Os outros dois aqui, a parte vermelha e a parte verde, eles só entram mesmo para o cálculo de planejamento do meu chão de fábrica. Porque uma vez que eu tenho que esperar para iniciar ou esperar para passar para a próxima ordem de produção, para a próxima fase produtiva, eu tenho que considerar isso no meu planejamento de horas. A tabela de baixo é onde a gente faz a vinculação do sequenciamento das máquinas. Às vezes, grande parte é sequenciado, né? Então, eu termino uma atividade, começa a outra. Termino uma atividade, começa a outra. Só que existe também, dentro da planificação, eu tenho ainda as opções de sucessor absoluto, de cruzamento em espera, então eu posso colocar ali um tempo a mais, sincronizar o início com o fim, e todas as operações trabalharem juntas. E até mesmo sincronizar com a finalização da minha subcontratação. Uma forma mais gráfica, voltando aqui no detalhe, seriam essas opções aqui. Então, aquela primeira operação lá, que aqui está em inglês é overlap, quer dizer que eu vou iniciar minha operação 20 depois de eu ter iniciado, sei lá, meia hora depois do início da minha operação 10. Eu vou falar que minha próxima operação da 20 é a 30, e a 30 vai começar quando iniciar a 20. Então, eu amarro essas duas aqui e vou começar ao mesmo tempo. A operação 40, por sinal, ela vai terminar junto com a minha operação 30. Então, ela vai ter que terminar junto. Eu não posso terminar antes porque eu preciso ter a montagem aqui para a minha operação 50. Então, a gente consegue fazer esse controle aqui de encadeamento das operações. Além desse controle, a gente tem também a parte dos sincronismos, que são sucessores absolutos ou simples. A gente pode, de uma forma mais simples, cadastrar que todas as atividades vão ser sucessoras absolutas, que aí no planejamento de tempo, ele vai sempre esperar que todas as atividades sejam encerradas para a minha operação 30 aqui executar. Ou o sucessor simples, que é a posterior, a atividade anterior, logo antes dessa minha operação 30, e não de todas as minhas operações. Então, existe aqui uma complexidade que atende a grande parte das indústrias de manufatura, para a gente fazer o controle de produção. Além disso, a gente tem, dentro do artigo de estabelecimento, a gente tem um parâmetro também que facilita muito o trabalho dos consultores, dos usuários e da manutenção da parte de ordem de fabricação, que são esses campos da produção dentro do artigo de estabelecimento, que é onde eu posso definir, dentro dos meus produtos, que esse meu produto aqui, por exemplo, eu vou utilizar o meu processo de fabricação, por exemplo, desse meu outro produto. Na minha alternativa número 1, por exemplo, minha alternativa padrão. Para o meu custo, eu vou usar, que aqui não tem a opção, desse outro produto aqui também. O que isso aqui facilita? Facilita que, ao invés de você criar um processo de fabricação por produto, você pode ter um produto com uma estrutura padrão que vai atender uma linha imensa de produtos, já que o que pode variar às vezes é só material ou uma especificação do meu produto acabado, e eu só tenho um processo de fabricação para trabalhar, já que existe muito relacionamento amarrado, né? Então, para eu fazer uma manutenção de várias estruturas de produtivas,
fica muito inviável para os usuários e também para o trabalho do consultor na hora de fazer a implantação. A gente pode trabalhar com uma gama, um processo de fabricação para aplicar para mais de um produto. Então, isso aqui é muito interessante. Esse flag aqui também é um flag que faz evitar que o produto acabado seja apontado sem que a matéria-prima esteja no estoque. Então, meio que ele obriga a ter uma matéria-prima no estoque para apontar. Então, em algumas situações, a gente não consegue efetuar um apontamento porque não existe material no estoque. Em contrapartida, tem momentos que a gente precisa apontar o produto acabado para liberar para faturar, mesmo que a minha recepção não tenha ali conseguido colocar dentro do meu estoque esse meu produto, as minhas matérias-primas. Já que fisicamente, o pessoal da produção pode entrar lá, tirar do caminhão, já pôr na máquina, já fabricar e ir embora. Então, dependendo como for o perfil da empresa, a gente libera ou não esse lançamento em ruptura. Como eu falei lá na parte das máquinas, onde a gente coloca lá a parte de despesa geral, né, o overhead, o custo para absorção, por tempo lá nos work centers, se a gente quiser trabalhar um custo para absorção por quantidade produzida, a gente pode adicionar ela aqui dentro do item. Então, por exemplo, aqui, quando eu efetuar, por exemplo, uma entrada do uma UF, eu quero que toda vez que eu entre esse produto no meu estoque por uma UF, eu acresça, por exemplo, R$10 por unidade produzida. Ou, toda vez que eu sair esse produto para uma UF, eu quero que seja considerado um overhead quando eu saio da minha UF. Da mesma forma, quando eu faço uma recepção de fornecedor, ou uma entrada diversa, ou uma saída para subcontratação. Então, o que isso aqui permite para a gente, por exemplo? A gente pode fazer o controle de custo, por exemplo, de uma empilhadeira. Então, aquele custo da empilhadeira para, por exemplo, de pegar o produto quando eu estiver saindo do estoque, eu posso agregar ele quando tiver essa movimentação aqui. Então, eu agrego esse custo, não apenas para uma hora de produção, mas às vezes pela movimentação também de estoque, né? Então, essa parte de despesa geral permite que a criatividade do cliente, junto com o consultor, faça com que o custo do produto seja extremamente apurado, né? Então, beleza? Então, não vou entrar na parte aqui dos custos, mas o que eu queria mostrar mesmo é a parte das ordens de produção. A ordem de produção aqui também não tem muito detalhe para a gente levantar aqui, né? Um negócio padrão, mas existe aquele que a gente falou lá no módulo de vendas, a vinculação de uma UF a um documento de venda específico, já para atrelar. Isso a gente pode trabalhar pela contramarca, pode trabalhar pela afectação, que vai fazer com que essa UF esteja relacionada exatamente a um pedido de venda. Então, é aqui que a gente vai visualizar esse campo. Uma vez a gente criado as ordens de fabricação, ele imputa aqui os meus materiais, coloca aqui minhas operações e eu posso submeter ele ao planning ou não do meu planejamento de máquina. E também a minha alocação, né? Onde eu vou identificar aqui quais que são meus produtos que estão em rupturas ou não. Quando eu faço a minha UF, eu posso fazer ela na mão, ali que eu vou colocar um produto e ele vai me disparar a estrutura que eu preciso dele ali no primeiro nível, ou eu posso também abrir manualmente uma UF e essa UF me disparar todos os produtos que estão abaixo dele pelo multinível, né? Então, se eu abrir aqui, por exemplo, uma ordem de fabricação, ele vai abrir todas as OFs relacionadas a um determinado produto acabado. Se eu tiver 10 níveis de produto ali abaixo dele, ele vai abrir todas as OFs. Então, eu não preciso usar o MRP, eu não preciso abrir OF por OF, eu posso fazer uma abertura de OF
de várias UFs de uma vez só, informando apenas meu produto acabado. Feito toda essa parte aqui, abri minhas ordens de fabricação, já aloquei meus produtos, já reservei, eu tenho minha parte de apontamentos. O apontamento que a gente mais utiliza, por facilidade, é a parte do segmento de fabrico, que é o Production Tracking. Aqui a gente pode criar um apontamento que em uma tela só a gente faz, por exemplo, o consumo das minhas operações. Vou pegar uma UF qualquer aqui. O consumo das minhas operações, ou seja, vou informar quanto tempo eu produzi, eu vou informar meus produtos que estão entrando dentro do estoque e quais que foram o consumo de materiais. E eu posso aqui efetuar também os meus ajustes, tanto os meus ajustes de operação, se eu tiver necessidade de trocar o meu posto de carga ou não, os meus ajustes de produção, de repente eu preciso mudar a minha quantidade produtiva e a minha localização, o meu lote, e os meus componentes. Então, dessa forma aqui, em uma tela, a gente pode fazer esses 3 apontamentos de uma vez só. Na Altec, a gente acaba sempre utilizando esse por facilidade ali na implantação e na usabilidade do sistema. Mas o sistema ele ainda permite fazer um apontamento de tempo de mais de uma UF de uma vez só. Por exemplo, eu posso vir aqui, pegar todas as minhas UFs que eu posso filtrar aqui por esses filtros de critério. Então, eu tenho bastante filtro aqui para filtrar. E aqui eu fazer um lançamento de uma vez só para várias UFs, de todos os tempos, de várias UFs de uma vez só. Da mesma forma que a gente tem o time tracking, a gente tem o do material, a gente tem da produção, que é a entrada do material. Então, aqui eu posso apontar vários produtos acabados de uma vez só. E um detalhe importante na parte do apontamento é que o X3, ele não te obriga a seguir uma sequência lógica. Eu posso apontar minha operação agora, meu produto agora e minha matéria-prima depois. Ou posso apontar minha matéria-prima, minha operação e produto, ou meu produto acabado antes. Isso tudo depende do fluxo que a consultoria vai identificar a melhor forma para o cliente. Aqui tem um detalhe que até hoje, foi o único ponto onde a gente teve uma customização, que a gente fez isso no nosso cliente atual, né? O Marcelo Prado foi o que desenvolveu praticamente toda essa tela. É uma tela baseada naqueles apontamentos em lote, só que ele meio que junta o apontamento das 3 operações com um apontamento padrão, com múltiplos apontamentos. Onde aqui a gente informa, por exemplo, um produto de matéria-prima, por exemplo, que eu especifico qual é o lote e quais ordens de fabricações eu vou colocar ele. E ele faz o quê? Um rateio. Então, para aquelas empresas que têm, por exemplo, um consumo não tão discreto, ou não tem um consumo discreto ou não tão controlado do material, o que acontece? Sempre fica um saldo de estoque lá, que fisicamente foi embora. Alguém consumiu, só que a gente não conseguiu colocar. E eu quero jogar esse material para dentro do custo de várias UFs. Então, a gente desenvolveu essa tela, que é onde eu posso colocar, por exemplo, um produto, colocar que ele seja controlado por quilo, por exemplo, e dividir essa quantidade proporcional para várias UFs. Então, eu não tenho... Não, acho que não está aparecendo na sua tela, não. Ah, não está? Oh, mas que coisa, hein? Cadê? Apresentação slide. Então, aqui, o que a gente faz? A gente identifica qual é o material que eu vou baixar para várias UFs. Então, nessa baixa de várias UFs, faz com que a gente diminua aquele trabalho de inventário, ficar ajustando o meu material,
evita de ter problema na contabilidade, de ficar o contador lá, o controle, fica identificando, pô, mas por que tem tanto ajuste de inventário? A gente consegue trabalhar de uma forma mantendo a compliance dentro do X3 e permitindo uma possibilidade de ratear um custo de um produto que sobrou no estoque, no sistema, só que fisicamente ele não foi. Então, a gente dissolve ele em diversas OFs. Né? Essa foi uma customização que a gente fez, que eu acho que foi a única até hoje que a gente fez dentro da ordem de produção. E, por último, o que eu quero falar é que essa aqui é a cereja do bolo da produção, que é a parte que eu acho que é a mais legal de todas, é o Production Scheduler. O que ele é? Ele é um módulo específico, tá? Ele tem uma licença específica para ser adquirida pelo cliente. Eu acho que eu não estou mostrando a minha tela de novo. Todo mundo já viu essa gravatinha. Então, é aqui que é a cereja do bolo aqui da produção. Por quê? Uma vez que eu abro minhas OFs, submeto aquelas minhas operações ao meu planejamento, ela fica aqui esperando aqui, ó, stand-by, tá vendo? O que acontece aqui? Se eu clicar em programar, ele vai fazer todas aquelas análises que a gente fez nas parametrizações dos work centers, das operações, dos materiais, e vai alocar as operações para que entregue sempre no menor prazo possível, levando em conta meu deadline da minha UF, que pode vir da minha venda. Então, aqui você tem, por exemplo, nessa visão, quais são as operações que esse posto de carga aqui vai trabalhar. Então, esse cara aqui, o Core 2, por exemplo, ele vai ter uma atividade para executar na quarta-feira de manhã, vai ter um tempo aqui de inutilização dele, e eu vou ter depois do meio-dia aqui de quarta-feira até segunda-feira, essa operação aqui trabalhando lá dentro. Aquele campo lá que a gente comentou das unidades e de exemplares das ordens de fabricações, é esse numerinho aqui que vem aparecer. Então, se eu tiver 10, ele vai aparecer 10. E eu consigo alocar, por exemplo, a UF, é que nesse caso aqui não precisou, mas eu consigo ver diversas operações para cada uma das OFs, se eu determinar que elas são discretas, né? Que cada máquina posso executar ela paralelamente. Ou se ela é um consumo infinito. Acho que tem algumas aqui embaixo aqui que são consumos infinitos. Deixa eu ver. Não tem aqui. Mas seriam essas máquinas que tem esse simbolinho de infinito. Ou seja, ela nunca vai ficar sobreposta. Então, aqui eu posso ainda fazer alguns filtros visuais por cor dos mesmos produtos, por exemplo. Então, ele vai trocar aqui as cores quando é o mesmo produto. Então, eu sei que esse meu produto aqui, que é o STBUR001-3, ele está sendo operado tanto aqui, quanto nessa operação, quanto nesse cara aqui, tá vendo? Então, eu sei que aquele meu produto produzido, ele está sendo fabricado em 3 máquinas ao mesmo tempo, em processos diferentes. Eu posso fazer também um filtro aqui que é legal, deixa eu ver, por série. Não é esse aqui não. Cadê? Por cliente. Então, eu quero ver dentro da minha ordem de fabricação, dentro do meu planejamento, quais são aquelas minhas OFs que estão relacionadas ao mesmo cliente. Como aqui eu não tenho nenhuma, ela ficou tudo cinza. Mas senão eu iria colocar cor por cor para cada cliente. Quais que estão atrasadas ou antecipadas. Nesse caso, como é uma base muito antiga, vai ter muita UF aqui que vai estar vermelha, que está atrasado, perto de atrasar, está chegando, tá no deadline dele, e as UFs que estão mais tranquilas, que não tem problema. Então, numa visão macro aqui, eu consigo identificar como é que tá as minhas cargas dentro do meu planejamento de tempo. Uma outra visão que é interessante a gente colocar aqui é, por exemplo, fazer o caminho de um produto.
Então, se eu selecionar, vamos ver se eu tenho sorte aqui de selecionar um legal aqui. Não vou ter muita sorte. Mas o que ele identifica aqui? Essas são as sequências de uma mesma OF. Então, se eu quiser saber aquela OF de produto acabado, quais são as sequências que elas vão ter, ele vai me colocando aqui essa seta e seguindo aqui. Então, eu consigo identificar, para finalizar aquela OF, quais são os meus postos de descargas, quais são as minhas datas que estão vindo, que estão afetando o meu prazo de entrega, olhando aqui. É claro que a gente pode também criar um gráfico gigante, olhando, ao invés de estar agrupado por máquina, ele está agrupado por OF. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter essas duas operações para essa OF aqui acabar. Então, eu consigo enxergar aqui, ó, eu vou ter essa operação que vai iniciar aqui, junto com essa, e vai terminar no dia 4. Então, aqui eu tenho a mesma visão por gráfico gigante, só que por OF dividido por operação. O legal é que esse plugin aqui, esse add-on do Scheduler, ele é tão dinâmico que, por exemplo, esses campos que a gente está visualizando nesse hit test aqui, é uma coisa que o próprio pessoa do PCP, ele pode adicionar ou retirar informações. Quer ver? Por exemplo, vou tirar todas essas informações aqui. Tá vendo? Ela... Opa, é aqui. Eu tiro as informações e eu coloco as informações. Faltou eu colocar, tirar o OK, né? Vou dar OK. Então, ele está mais reduzido, ou eu posso colocar outros tipos de informações. Então, naquele momento, ele pode fazer uma análise ali, ver o que está acontecendo, adicionar as informações que melhor precisar para ele. Enquanto eu estou aqui, nada no X3 está sendo mudado. Tá? Nada. É tudo, eu posso arrastar, jogar para lá, posso trocar de máquina, posso fazer o que o PCP precisar. Eu posso até forçar um movimento para colocar uma máquina para uma outra aqui, ó. Nesse caso aqui não pode, porque eu não relacionei que essa máquina pode substituir essa. Então, eu posso efetuar a troca, teoricamente, arrastando aqui as minhas operações. Então, facilita muito para o PCP organizar a minha ordem de fabricação, as minhas máquinas. Uma vez que eu terminei aqui de parametrizar, o que eu faço? Publico, ele atualiza no X3, arruma todas as datas, e isso também serve também nas consultas de estoque, para determinar aqueles prazos de entrega, que foi o que o Thiago falou na apresentação do módulo de vendas. Então, produção é aquele que, junto com a contabilidade, é o módulo que todo mundo acaba visualizando, acaba necessitando de informações, e é onde o X3 possui diversas ferramentas para auxiliar no controle da produção. Só um último detalhe, eu sei que a gente passou aqui, mas uma evolução do X3 na V12 foi o controle de shop floor, ou seja, é o controle detalhado do apontamento. Então, aqui, eu consigo, através do meu número de matrícula do meu funcionário, eu associar a hora que ele entrou, na hora que ele entrou, a hora que ele saiu, quais são as minhas OFs que ele vai trabalhar. Ele pode trabalhar em mais de uma OF, isso eu não vi nos outros sistemas que eu já presenciei. Então, eu posso ter o mesmo operador trabalhando em duas máquinas, quando ela é automática, ou quando ele consegue setar ela, deixar rodando, trabalhar em duas ao mesmo tempo. Eu posso colocar as minhas paradas, por exemplo, paradas de manutenção. Eu posso associar aqui que ele parou, então ele para de contar, mas você tem uma rastreabilidade para o cara do PCP identificar quantas vezes parou aquela máquina. E eu posso também finalizar por aqui as minhas OFs. Então, aquela deficiência que o módulo de produção tinha na V12, na V8, na V12 e, se não me engano, na V11, essa funcionalidade já está ativa e possibilita também o controle detalhado dos apontamentos. E
É isso. Produção, ela tem bastante coisa envolvida com material, são muitos cadastros que precisam estar atentos para ser parametrizados, mas é um módulo que roda praticamente sem customização nenhuma por parte dos clientes. Eu ainda não tive a experiência de um módulo de produção não atender o departamento, a empresa. É mais fácil a empresa ainda não ser madura o suficiente para utilizar o controle de produção, de tempo, de todo esse daí, do que o X3 ele não atender uma determinada demanda, né? Mas é isso. Otávio, você quer comentar alguma coisa? Não, só falar que foi muito bom, sensacional a apresentação sua. É algo que você é apaixonado por produção, né? Dá para perceber aí os detalhes. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar agora ou mandar para a gente aí um e-mail. A gente vai disponibilizar aí o que o Bruno passou no canal do YouTube. Então tá aberto aí para quem quiser falar aí. Bom, o próximo treinamento é segunda-feira, desenvolvimento. Isso. Então até lá, todos. Até lá, pessoal. Até mais. Valeu, Bruno. Obrigado aí. Parabéns. Falou, até mais.